Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui de novo, né? Então, eu quero aqui falar para vocês sobre os 3 pecados mais graves que a Bíblia fala. Você sabe de algum pecado grave aí que a Bíblia fala? E você já entendeu ou não? Então, se você não sabe, roda aí que o vídeo vai começar. Então, pessoal, aproveite logo aí, se inscreva aí no meu canal no YouTube, deixe seu comentário sobre esse assunto que vai ser tratado aqui, comente, né, e tudo mais, compartilhe o vídeo, curta muito aí, mande aí o link lá para aquele seu amigo e não se esquece aí de me seguir nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, que lá você sempre tem um conselho, um vídeo maravilhoso falando realmente de Deus para você e o seu coração. Amém? Aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 16 e o versículo 49, diz assim: Que pensais, né? Vós que os usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais... Não, gente, eu tô errando. Fala sério. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, que diz assim: E eis que esta foi a iniquidade de Sodoma na tua irmã soberba, fartura de pão e abundância, de ociosidade teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Uma coisa que é interessante você sempre quando você pegar uma Bíblia, é sempre bom você ter um dicionário bíblico, é sempre bom você ter uma Bíblia de estudo para você entender o que aquela passagem, o que aquele versículo está passando ali naquele momento para você. E é interessante que isso aqui me chamou muito a atenção sobre esses 3 pecados mais graves que a Bíblia fala. Gente, o interessante de tudo isso é o que nós estamos vivendo hoje. E que sociedade nós estamos vivendo, em que mundo nós estamos vivendo. Os familiares, as escolas e tudo mais, a sociedade em um todo só, não é mesmo? Hoje nós vemos a prática de tanta maldade, de tanta iniquidade, de tanto mal que tem afetado a nossa juventude, tem afetado os nossos filhos, tem afetado a nossa casa, o nosso lar, a nossa família e até mesmo a nossa igreja, um âmbito de célula, de comunhão com os irmãos. Como isso está entrando e tem entrado dentro das famílias, dentro da igreja, dentro das células, em pequenos grupos ali. E é interessante saber que nós podemos sim dar um basta em tudo isso. Com certeza, nós podemos sim dar esse basta. Sabe qual é o primeiro pecado mais grave que a Bíblia fala? É o... Gente, isso aqui é interessante. É o orgulho. Aí você pode pensar, poxa, eu pensei que você ia falar homossexualismo, lesbianismo, ou isso aqui. O pecado mais grave que tem é o orgulho. Você sabia que o orgulho, por ele ser um nome assim tão, tipo assim, já diz, né? O orgulho e tudo mais, ele fala assim, que causou o quê? A queda de Lúcifer lá no céu, por não se render ao nosso Deus Altíssimo, por causa de quê? Do orgulho, que verdadeiramente realmente uma pedra de tropeço para muitos aí que pretendem alcançar o reino de Deus, não é mesmo? Realmente é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque é através do orgulho. O orgulho, ele não deixa você perdoar, ele não deixa você voltar, entendeu? Atrás, voltar lá do início, aonde você caiu, para pedir perdão de todos os seus atos pecaminosos. Este pecado pode ser decorrente de uma privilegiada posição, né, social, vamos supor assim,
cultural, financeira, pode ser motivado por questões raciais também, por atributos físicos, intelectuais, privilegiados ou por outra causa qualquer. Mas seja qual for a razão de sua existência, ele sempre é ofensivo ao nosso Deus. E assim, o que eu posso falar sobre o orgulho? Muitas das vezes a pessoa, quando ela tá ali no seu nível, ali tão pequenino, tal, sabe, fala com todo mundo, tal, quando ele é levado a algo que eu falei aqui, social, privilegiado, alguma coisa, ele começa, entendeu? Aí começa o orgulho, começa o topo e tal. Até então, lá dentro da igreja, ele era o irmão mais humilde, meu Deus, o irmão mais humilde. Realmente deu um poder para aquele irmão, ou aquele irmão conseguiu ter um poder, né? Conseguiu ter abundância de dinheiro, a sua condição financeira mudou da água para o vinho. Então, ele já passou a ser uma pessoa assim mais alta, elevada. Então, isso para mim, muitas das vezes, funciona como realmente o orgulho. O orgulho, ele chegou até o topo, tanto que o orgulho, ele entrou lá no céu, né? Lá no céu, ali naquele momento ali, para atrapalhar, entendeu? Ali aquele coral, tanto que Lúcifer, ele era o líder ali daquele coral, mas devido ao seu orgulho, não querer, né, ali ser humilhado, não é querer ser humilhado, mas muitas vezes não querer obedecer, e muitas vezes não querer ali, aquele ato ali com o próprio Deus, ele se encheu de orgulho e tal e tudo mais. Então, enfim, o orgulho é o primeiro pecado grave. Se você tem, pelo amor de Deus, tire esse orgulho. É uma pedra. Tire essa pedra. Tire algo aí que muitas vezes não deixa você ir, entendeu? Não deixa você ir ser mais abençoado por Deus. Tire o orgulho, seja mais humilde ao nosso Senhor Jesus. Amém? Agora, o segundo pecado mais grave, aí você pode dizer, poxa vida, eu achava que esse era o pecado mais grave. Não sabia que o orgulho era o pecado grave. Muitas das vezes pensamos que algo não nos está nos levando a lugares tão bons, mas na verdade não está, entendeu? O segundo pecado mais grave que a Bíblia fala, sabe qual é? É a glutonaria. Gente do céu, glutonaria. E aí, quantos quilos você está pesando hoje? E aí, você já adquiriu várias doenças aí, doença do coração? Já adquiriu aí pressão alta? Já adquiriu aí diabetes? Já adquiriu outros tipos de doença no seu corpo? Você sabia que muitas das vezes as doenças que nós trazemos em nosso corpo, ela é através da nossa alimentação, da nossa glutonaria. E a glutonaria, ela é pecado. E além de ela ser um pecado, ela é um pecado grave. Porque quantas pessoas estão aí nos centros cirúrgicos, estão aí com, vamos supor assim, com exame marcado aí para receber aquele diagnóstico. Quantas pessoas, gente, estão enfrentando doença, muitas das vezes, sabe por quê? Por causa da nossa boca, que a gente não consegue, pelo menos, fechar ela por algum tempo. Não é mesmo? Quando hoje o número de, eu digo aqui na minha cidade, hoje o número de lanchonete em minha cidade cresceu tanto, o número de pessoas vendendo churrasco em beira de esquina, de estrada e tudo mais, cresceu tanto que hoje você tem opções de sobra para você comer ali, 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 ali. E você não sabe o quanto nós mesmos estamos nos matando através da nossa boca. Estamos morrendo pela nossa boca. Porque muitas das vezes tudo que nós vemos, muitas das vezes a gente quer comer. Até aquilo que faz mal, você quer comer. Tem uma pessoa na minha igreja, ela tem diabetes. Ela sabe que ela não pode tomar refrigerante. Aí ela diz, só é um pouquinho, só é 2 dedos, só isso, aquilo. Gente, sabe, a pessoa hoje, ela não cuida do seu corpo, porque muitas vezes não quer, entendeu? Ela só vai passar
a cuidar do seu corpo quando ela já está nas últimas. E quando está nas últimas, não se pode fazer mais nada. Mas eu vou ler aqui para vocês rapidinho aqui o que fala. A glutonaria é o outro pecado que tem capacidade de destruir pessoas, tanto física como espiritualmente. Ela é uma perversão de quê? De apetite natural dado por Deus ao homem, claro. Nós temos que comer todos os dias, comer e beber todos os dias, mas olha aí a dica. A gula é a fonte anormal que traz danos para o próprio corpo, para a mente e para a alma. Portanto, é perigosa, pecaminosa. Diz o ditado popular, né? Que o peixe morre pela boca. E em nosso século, este tem sido um dos maiores fatores do risco para a saúde pública. Olha só, o excesso de peso, de obesidade, tem levado muitas pessoas a quê? Para o túmulo antes da hora. Por quê? Nath, o que isso tem a ver com a Bíblia e tal? Porque gente, é um dos pecados graves, é a glutonaria. Dentro do nosso âmbito de igreja, de cristão, tem o jejum. Aí você conhece a história de Jesus, que ele jejuou 40 dias e 40 noites ali, e depois ele teve fome. E a Bíblia nos relata que ele foi, que o diabo, né, levou ele até o deserto. E ali começou a mostrar todas as suas coisas ali para Jesus, que Jesus pudesse se prostrar diante dele. Jesus não aceitou. E sendo que Jesus ele estava preparado. Sabe como ele estava preparado? Ele estava preparado fisicamente, espiritualmente. O seu corpo estava ali ativo. Quando nós fazemos um jejum ao nosso Deus, o nosso corpo ele não fica fraco, ele não fica morrendo, mas o nosso corpo ele fica ali, ó, com uma energia, com algo que nos leva cada vez mais perto de Deus. E quantas pessoas hoje não têm usado hoje o jejum, têm esquecido? O seu café da manhã é tanta coisa, o seu almoço é tanta gordura, é tanta coisa, o seu jantar é isso e aquilo, vai para a feitiçaria. Então, cuide do seu corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E é esse corpo que nós temos que cuidar, nós temos que tratar dele, cuidar dele, entendeu? Hidratá-lo, tomando muita água, nos protegendo, lavando os nossos cabelos, cuidando da nossa pele, entendeu? Porque o excesso de alimentação em nosso organismo, ele faz com que nos apareça problemas lá na frente depois. Então, a partir de agora, a partir desse vídeo, continue monitorando aí a sua pressão arterial, a sua diabetes. Gente, vocês sabem que tem saltado assim, ó, pá, tem explodido o tanto de pessoas diabéticas no Brasil, no mundo inteiro por aí. Pessoas sofrendo de pressão por todos os cantos, pessoas com excesso de peso em todo o tempo, pessoas que não conseguem nem dormir se não comer. Então, é um dos pecados mais graves. Pessoas indo para o túmulo antes de, muitas vezes, completar, sei lá, seus 80 anos, não é mesmo? Então fica aí essa segundo pecado mais grave. Tenha consciência, entendeu? Tenha consciência. Agora, o terceiro pecado mais grave que a Bíblia fala, sabe qual é? Você sabe qual é? Sabe? Se você não sabe, eu vou lhe falar, tá bom? É a ociosidade. Eita, Nath. Ai, Nath, eu tenho. Ai, eu também tenho. Ai, esse daí, gente, eu poderia falar aqui amanhã toda para vocês através desse assunto aqui, a ociosidade. Quantas pessoas... Eu fiz até um vídeo aqui há tempo falando sobre isso, mas hoje fala com mais interesse ainda a ociosidade.
o que ela tem causado, o que ela tem levado o ser humano a viver dessa forma, ocioso pelas coisas que eu digo assim, que ainda não nem veio, ainda não nem chegou. Como é que eu posso, meu Deus, viver ocioso pelo amanhã que eu nem sei como será? Que ele realmente só pertence ao nosso Deus. E por que que as pessoas elas estão hoje vivendo dessa forma? Ansioso por algo que eu posso dizer assim que nem existe ainda, que está prevendo algo. Quem é você para prever o futuro? Quem é você para controlar o amanhã? Não somos nada, querido, diante da mão potente do nosso Deus. Olha só o que diz sobre a ociosidade. O último pecado mencionado por Ezequiel é a ociosidade. Fala bem aqui, como eu falei ainda agora, lá no livro de Ezequiel 16:49, ele fala aqui, ó, abundância de ociosidade teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Quiser anotar aí, livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. A ociosidade, mente desocupada. Como que está a sua mente aí? Ela está desocupada, sabe para quê? Para você ficar com aquele pensamento que está corroendo a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. É oficina de quê? Você pode deixar aí no comentário. Ela é oficina do diabo. A mente vazia, ela é oficina do diabo. Você sabia que quanto mais a tua mente ela vai ficando vazia das coisas de Deus, você vai tendo mais força, mais vontade de fazer o erro contra o nosso Deus. É muito conhecido que encerra uma grande verdade. Outro afirma que a ociosidade, sabe o que é? Olha que nome, até um nome muito feio. É a bigorna na qual se forjam todos os pecados. Quanta sabedoria nestes dois ditos populares. Qual foi os dois ditos que eu falei? Foi sobre que a mente vazia, ela é a oficina do diabo e ela também é a bigorna da qual se forjam todos os pecados. É na ociosidade que a mente se ocupa com o quê? Se ocupa com o quê? Se ocupa com o pecado. Entendeu? É nesse momento que a tua mente está vazia que ela vai se ocupar com coisas que não agradam ao nosso Deus. Levando o quê? A prática das coisas mais repugnantes aos olhos de Deus. A pessoa ocupada com coisas úteis tem menos tempo para cometer pecados. Aí você pensa, poxa, como que está a minha mente? Como que está a sua mente? Ela está vazia? Sabia que a mente vazia, ela se ocupa mais com coisas que não agradam a Deus do que os que agradam? Porque a mente ocupada, querido, a mente ocupada, ela fica muito mais livre para você errar, para você pecar, para você fazer algo errado. Entendeu? Sejamos humildes, temperantes e laboriosas. Dessa maneira, estaremos o quê? Imitando o nosso mestre, o quê? Jesus. Então, deixando aí para vocês, nesse vídeo, nessa manhã, esse estudo, essa meditação da manhã, desses 3 pecados mais graves que tem acontecido, que tem ocorrido em nossa sociedade, em nosso mundo em que nós estamos vivendo. Sejamos livres, libertos para servir ao nosso Deus. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, ajude o vídeo, ajude o canal a crescer. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, comenta. Deixe aí nos comentários algo que você queria ouvir. Poxa, dá para você falar desse assunto? Eu vou procurar com amor, eu vou procurar com carinho, eu vou procurar com sabedoria e deixar sempre um tema
relevante ao nosso Senhor Jesus, aquilo que nos satisfaz, aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, aproveita aí, curta esse vídeo, compartilha e não se esqueça de esquecer de ativar aqui, ó, o sininho para que você possa receber mais notificações do vídeo. Foi muito bom passar com você esse momento e agora eu quero orar por você. Amém? Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu oro por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que vai assim, Senhor, ouvir, que vai, Senhor, meditar. Que cada pessoa, que cada mente, que cada coração possa ser alcançado esse vídeo com amor, com dedicação a Ti, Senhor. Porque só Tu és, Senhor, o dono do ouro, da prata, Tu és o dono do universo. A terra está cheia da Tua glória, Senhor, porque Tu tens feito os céus e a terra e tudo que nele há. E não há outro Deus senão a Ti, Senhor. Por isso nos rendemos, por isso cada vez mais nos humilhamos, por isso cada vez mais nos prostramos diante de Ti, porque Tu é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo!